Dia 14. Deus também pode fazer grandes coisas por meio de crianças e jovens. Mary Jones nasceu em 1784 em uma pequena vila no país de Gales. Ela cresceu em uma família metodista devota. Quando criança, ela amava as histórias da Bíblia. Depois de aprender a ler, ela desejou ardentemente ter sua própria Bíblia. Mas naquela época as Bíblias eram muito caras e não havia muitas cópias. Aos domingos, Mary tinha permissão para ler a Bíblia na casa de uma família rica, que morava a cerca de 4 quilômetros de distância. Para ter sua própria Bíblia, ela começou a ganhar dinheiro assim que pôde, fazendo alguns bicos. Por exemplo, um dia ela juntava madeira para vender, em outro dia ela era babá. Ela levou 6 anos para juntar dinheiro suficiente. Quando ela tinha 16 anos, ela caminhou 42 quilômetros descalça de Langfiangel, por um terreno montanhoso, até Bala, a fim de comprar uma Bíblia de um pastor de lá. O pastor Thomas Charles disse a ela que ele realmente tinha 2 Bíblias, mas elas já haviam sido prometidas a outras pessoas. Infelizmente, ele não poderia vender uma Bíblia para ela. Mary chorou amargamente. Ela estava muito desolada. Um tanto irritado, o pastor perguntou por que ela estava chorando. Ela disse a ele que há 6 anos vinha economizando dinheiro para comprar uma Bíblia. Ao ouvir isso, ele cedeu e deu a ela uma das Bíblias. Muito feliz, ela voltou para casa. O pastor ficou tão impressionado com esse incidente, que compartilhou sua experiência com Mary na reunião da Sociedade de Tratos Religiosos. Temos que encontrar uma forma de que todos no país de Gales possam comprar uma Bíblia com preços razoáveis. Em seguida, seu colega Robert William disse: por que não encontramos uma forma para o mundo inteiro? Como resultado, a primeira Sociedade Bíblica Mundial foi estabelecida. Seguindo seu exemplo, mais de 140 sociedades bíblicas foram fundadas naquele período. É incrível o que nosso Pai Celestial foi capaz de fazer por meio de uma menina simples e devota. Então, vamos considerar as seguintes palavras. Nunca subestime a influência de um indivíduo, quando a operação do Espírito de Deus é posta em movimento de maneiras poderosas. Deus pode estar chamando você para um momento como este. Leitura recomendada, Esther 4, 14 a 16 e também, Serviço Cristão, capítulo 26, Certeza de êxito. Deus também preparou um trabalho para mim. Para a glória de Deus e para o encorajamento dos leitores, gostaria de compartilhar a tarefa que Deus me deu em 2011 e 2012, mesmo sem eu perceber. Ele iniciou um trabalho que cada vez mais impregnaria em minha vida. Por um lado, experimento grandes desafios, mas, por outro, também vivo muitas vitórias e muitas alegrias. Estou bem ciente de que esta obra que Deus me deu, é sua obra e deve continuar sendo sua obra. Cada obra de uma pessoa, que permite que Deus a use, é apenas um alicerce na grande obra de Deus. Por essa razão, façam brilhar de tal maneira a sua luz, que a glória redunde em favor de Deus em vez de recair sobre vocês mesmos. Assim resplandeça a sua luz, cuidem, ministros de Cristo, com a maneira por que sua luz resplandece. Caso ela irradie para o alto, revelando a excelência de Cristo, brilha como convém. Se ela se volta para vocês, se exibem o próprio eu, e atraem o povo a admirá-los, melhor seria que se calassem de todo, pois sua luz resplandece de maneira errônea. Ellen White, Testemunhos, volume 4, página 400. Um exemplo prático. Divulgação de literatura de avivamento. Imperceptivelmente, o Senhor pôs em movimento, em mim, a obra de espalhar literatura de avivamento. O desenvolvimento dos livretos me mostra claramente que não sou autor, pelo contrário, me foi permitido ser, e ainda sou uma ferramenta nas mãos de Deus. Tudo começou assim. Por meio de 4 impulsos diferentes, Deus me encorajou a preparar vários sermões sobre o tema de uma vida cheia do Espírito. Depois de fazer um desses sermões em uma igreja, eu dei a todos os membros da igreja uma cópia impressa do sermão. Eles compartilharam essas cópias com outros amigos. Assim, 2 irmãos importantes e teologicamente experientes receberam meus sermões por escrito. Um deles escreveu o seguinte para mim no dia 1º de maio de 2012. Seus sermões sobre passos para o reavivamento pessoal são um presente do céu.
Primeiro para você e depois por meio de você para todos os leitores. Embora recentemente tenhamos recebido vários livros práticos e profundamente espirituais em nossa igreja, o tópico de passos para o reavivamento pessoal é extraordinário. De forma bastante compacta, mas detalhada, o caminho para ser cheio do Espírito Santo é delineado. Quem lê isso não é capaz de fazer um inventário espiritual e não tomar uma decisão. Ambos os teólogos ficaram impressionados com o conteúdo e recomendaram que eu imprimisse os sermões como um livreto. Pensei a respeito e decidi que os sermões fariam apenas um pequeno livreto, que não seria do interesse de uma editora. Portanto, não fiz absolutamente nada a respeito. Mas Deus viu toda essa situação de forma diferente. Ele tinha um plano há muito tempo. E ele também sabia como isso poderia ser alcançado. Por meio da liderança de Deus, pouco tempo depois recebi um inquérito da DSV e a Associação da Alemanha e Suíça em Zurique. Eles gostariam de imprimir meus sermões como um livreto. E eles estavam pedindo minha permissão. A DSV prometeu cuidar de todos os detalhes como correção, design, fotos, citações etc. Eu mal pude acreditar. Sob a orientação de Deus, a primeira edição alemã de Passos para o Reavivamento Pessoal foi publicada em outubro de 2012. Sem nenhum planejamento vindo de mim. Antes de começar a publicar, a DSV contatou as outras associações e uniões de língua alemã e a União Austríaca. A associação na Alemanha e a União Austríaca aderiram ao empreendimento, e foram necessários 9.200 exemplares. Fomos em frente com fé e fizemos um pedido de impressão de 10.000 exemplares. No entanto, a gráfica cometeu um erro, não intencional, e imprimiu 13.500 cópias. O que devemos fazer agora? Confiamos na promessa de Romanos 8, 28, onde diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e aceitamos a entrega do excedente. Surpreendentemente, as 13.500 cópias logo foram compradas e tivemos que continuar imprimindo mais cópias. Inacreditável, não é? Desde então, foram 8 edições em alemão de Passos para o Reavivamento Pessoal com um total de 45.000 cópias. Muitos membros da igreja, cujo coração foi tocado pela mensagem, ajudaram a distribuir os livretos. Vamos relembrar o que Efésios 2, 10 nos diz, e porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. O Senhor preparou várias possibilidades de grande distribuição. Deus garantiu que essa mensagem fosse compartilhada de várias maneiras para o maior número de pessoas possível. Recebi e continuo recebendo convites de igrejas dentro e fora do país, com o pedido de realizar o seminário Passos para o Reavivamento Pessoal. Este seminário consiste em 4 horas e compartilhar experiências na sexta-feira à noite, um sermão no sábado e 2 horas à tarde. Nesse meio tempo, temos outros irmãos que ajudam a realizar esses seminários. Muitos pregadores em todo o mundo usam esses tópicos em seus sermões. As seguintes coisas aconteceram por causa da liderança de Deus, sem nenhum plano de minha parte. Gravação de vídeo, gravação de audiobooks, distribuição de e-books na Amazon, bem como tradução para vários idiomas. O Senhor me uniu com um casal, que desenvolveu o site em alemão e em inglês. Os livretos podem ser lidos online, baixados gratuitamente ou enviados, a saber, Passos para o Reavivamento Pessoal foi traduzido em 40 idiomas, e a sequência Permanecendo em Jesus em quase 20 idiomas. Ao todo, foram impressos 1.300.000 cópias, mais um número desconhecido online de 143 países, em agosto de 2020. Muitos leitores compartilharam sua experiência. Você pode lê-los no site. Lá há cerca de 160. Dos mais de 500 testemunhos orais escritos que recebi, outras ideias foram adicionadas aos livretos. Eles mostram onde o livro Passos para o Reavivamento Pessoal pode chegar. 1. Reconhecemos claramente que o Espírito Santo é o presente mais precioso que Jesus nos oferece. 2. Esse material abre nossos olhos para uma autoavaliação correta em relação ao nosso estado espiritual. 3. Temos uma melhor compreensão das 2 etapas essenciais que levam a uma vida espiritual cativante e a certeza da salvação. 4. Quando oramos pelas promessas, nossas orações adquirem uma qualidade totalmente nova.
Oramos com alegria, mais confiança e profundidade. Ao orar pelas promessas, muitos receberam a certeza de que haviam recebido o Espírito Santo. 5. A grande alegria deles os tornou testemunhas, e ao compartilhar os livretos, aumentou ainda mais a sua alegria. Só posso me maravilhar com os grandes milagres de Deus e dizer com alegria: aclamai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Rendei culto ao Senhor com alegria. Salmo 100, 1 e 2. E a alegria do Senhor os fortalecerá. Neemias 8, 10. Eu vejo isso dessa forma. O Senhor me deu a tarefa de redator e coordenador. Da minha obra, Deus deu a muitos outros uma segunda obra. Esse segundo trabalho consiste em oração intercessora, tradução, correção, oração, financiamento, criação de layouts, preparação de impressão, estabelecimento de conexões, suporte de distribuição, envio de testemunhos, design de websites, etc. É maravilhoso que o Senhor deu uma tarefa a um grupo. O trabalho em equipe é mais valioso do que se cada pessoa trabalhasse sozinha. Deus quer nos unir uns com os outros. Quero expressar profunda gratidão pelos contatos maravilhosos que o Senhor tornou possível, com irmãos e irmãs. Alguns foram apenas de curto prazo, outros de longo prazo. Em geral, é importante que todos os envolvidos saibam. Pela graça de Deus, sou um colaborador no plano maior de Deus. Eu trabalho, ou melhor, Cristo trabalha por meio de mim para a glória dele. Pude experimentar Deus fazendo coisas grandes e incríveis. Coisas que vão muito além de nossa perspectiva. Só posso louvar e glorificá-lo e quero continuar o servindo com alegria. Deus quer usar todos. Na verdade, muitas vezes Ele escolhe os mais fracos, que têm uma promessa maravilhosa. A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segunda carta aos Coríntios 12, verso 9. Deus frequentemente escolhe o mais fraco. Hudson Taylor, o grande e famoso missionário, por meio de quem Deus estabeleceu uma sociedade missionária cristã na China, disse certa vez, quando alguém o elogiava por sua grande influência no trabalho missionário: me parece que Deus examinou a terra inteira para encontrar alguém que fosse fraco o suficiente para fazer sua obra. Quando ele finalmente me encontrou, ele disse: ele está fraco o suficiente, ele vai servir. Todos os gigantes de Deus eram pessoas fracas, que fizeram grandes coisas para Deus, porque acreditavam que Deus estava com eles. Experiência. Relatório de adoração de Osaka no Japão. Jejum e oração pelo Espírito Santo. Quase imediatamente começamos a plantar igrejas na região de Osaka no Japão, disse Aria. Depois de um ano, ainda não tínhamos ninguém para assistir ao culto ou fazer estudos bíblicos. Decidimos nos juntar aos 100 dias de oração e, particularmente, jejuar e orar pelo Espírito Santo durante o mês de maio. Quase imediatamente, o Senhor nos fez esbarrar em um casal, no supermercado, que estava procurando uma igreja e buscando a Deus. Eles imediatamente quiseram fazer estudos bíblicos. Por causa da epidemia, eles não estavam trabalhando, então tínhamos estudos bíblicos todos os dias e eles começaram a frequentar os cultos de adoração. Além disso, um de nossos vizinhos começou a ir à igreja. Portanto, mais do que dobramos nossa frequência no sábado, e uma pequena igreja está nascendo. Louvado seja Deus! Quem está trabalhando? Deus por meio de mim ou eu para Deus? Pensamento pessoal e guia de discussão. 1. Qual é a diferença entre eu trabalhar para Deus ou Deus trabalhar por meio de mim? 2. Que exemplos bíblicos existem de Deus usando uma pessoa para uma grande obra? 3. Como Paulo conseguiu fazer um trabalho missionário tão incrível? 4. Que promessas nos mostram que o Senhor deseja fazer grandes coisas por nosso intermédio? Nosso tempo de oração. Entre em contato com seu parceiro de oração e discuta o assunto com ele ou com ela. Ore com seu parceiro de oração. 1. Para ver se você está servindo com suas próprias forças, ou se Deus está operando por meio de você com sua força. 2. Por sabedoria para discernir os princípios, que são manifestados nos exemplos bíblicos de ajuda e serviço. 3. Por um relacionamento íntimo com Deus, para que você possa realmente ser um instrumento de Deus. 4.
Que você reconheça onde, sob a liderança de Deus, você pode apoiar seu contexto e sua igreja.